Eu quero ler um texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 10 e 17, onde fala uma frustração de um grande líder, que era Moisés. Deixa eu perguntar aqui, pesquisa Pastor Klaus, quantos tem uma areazinha da sua vida que é uma pedrinha no seu sapato, que você fica frustradinho de vez em quando, quase sempre? Levante sua mão. Pesquisa de mercado, levante a mão. Isso eu acho incrível, porque comecei a pensar que todos nós aqui temos uma areazinha que parece uma pedrinha. Está tudo bem, está 10, você está sarado, forte, corajoso, alegre, feliz, vitorioso, mas quando mexe nessa pedrinha, parece que o teu dia foi embora. Algumas coisas são relacionamento que não dão certo, amém? Ninguém falou amém, ainda bem, né? Outra coisa que eu vejo que tem uma pedrinha no sapato, e é incrível isso, eu fico cismado com isso, porque você não acha isso também, gente? Olha, vamos ser bem sinceros, que parece que tem gente assim que casa 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Hã? Fizeram careta para mim? Né? E tem aquela moça aqui que só queria namorar uma pessoa. Aí me fecha aí. Aí me está rindo para mim lá. Né? E não acontece. Ou se não tem aquele camarada que abre empresa, fala empresa, abre empresa, fala empresa, abre empresa, mas está sempre com um negócio gigante na mão. Conhece um desse? Que coisa incrível, né? Olha que interessante o que Deus fala aqui para Moisés. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Alguns pensam que Moisés era gago, e tivesse um problema na fala. Eu aprendi com uns hereges aí, verdade é essa, porque não tem lugar nenhum escrito isso, uma história muito antiga, que não está na Bíblia, então esquece, deleta, só estou contando como uma historinha, tá bom? Que Moisés, história antiga, que não está na Bíblia, que não vai falar, está escrito na Bíblia, porque não tem. Que Moisés tivesse se queimado os lábios com brasas, é uma história que passava na tradição judaica, que quando ele estivesse lá no palácio da filha do faraó, ele tivesse queimado os seus lábios e a língua, ele tivesse um problema na fala, porque ele queimou com brasas dos altares dos ídolos. Isso é história antiga, deletou? Esquece, não sei nem porque eu contei essa história, não tem nada a ver. Alguém inventou isso aí, mas acho muito legal essa história. Porque gago, né? Gago é um negócio... Tá bom, Moisés poderia ser gago ou tivesse um problema de falar. Fica com o que você quiser. Eu gosto mais desse negócio que ele andou, gatinhou, pegou a brasinha, queimou a língua. Estou só me enrolando, né? Tá bom, vamos lá. Nem no passado, nem agora que falaste. Agora note isso aqui, ó. Nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Agora quando? Ele está na sarça. Ele está falando com Deus. Que falaste a teu servo. Quem falou? Deus. Então ele está dizendo assim, olha Deus, eu tenho um problema antes de começar isso aqui. E agora que o Senhor está falando comigo, o problema continua. Isso chamou muito minha atenção. Porque ele está tendo um encontro real com Deus. E não, aí ele vai dizer assim, não consigo falar bem. Versículo 11, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando o que dizer. Eu acho que quando Deus diz isso a Moisés, ele falou, olha, eu vou suprir, eu vou ir além da sua incapacidade, eu vou fazer algo sobre ela, eu dou a boca, eu falo, não é isso que ele está dizendo? Mas alguma coisa acontece no meio do caminho, e a Bíblia não diz o que é. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Talvez Moisés pudesse dizer assim, Senhor, ok, então cura minha gagueira, resolve o meu problema, e eu vou para essa obra. Mas ao invés disso ele disse assim, Senhor, sabe de uma coisa? Manda outro, eu não tenho condição de ir. Eu fiquei pensando que um grande líder como Moisés lidou nesse momento com uma frustração na vida dele. Um problema, uma incapacitação, algo que ele sentia que não
não girava bem, que desapontava a vida dele. Eu falei que todos nós temos esse sentimento. Se você sair caçando aqui, eu perguntei, você vai encontrar pessoas que se sentem insatisfeitas de diversas maneiras, por causa dos seus problemas de relacionamento, por causa dos seus problemas, áreas da sua vida que não vêm fluir, situações que você gostaria que as coisas acontecessem e não estão acontecendo como você quer. Às vezes é no relacionamento conjugal, às vezes é na profissão, é no trabalho, às vezes é no ministério, é na obra. Áreas que pessoas que sonham e falam assim, por que eu consigo realizar tantas coisas e tantas coisas fluem na minha vida e eu não consigo realmente resolver esse lado, essa frustração que eu carrego na minha vida, esse desapontamento. A Bíblia conta uma história de duas mulheres também, as duas esposas de Jacó, que falam um pouco dessa frustração. Olha que interessante. Uma delas era a Lia e a Raquel. Uma delas, a irmã mais velha, diz a palavra de Deus que ela tinha olhos tristes. E se alguém chegar para você e disser assim, nossa, como seus olhos são tristes, não aceite. Porque isso é uma frase para a Bíblia dizer que ela era feia, muito feia. E a Bíblia fala assim, que Raquel era muito bonita. E Jacó olhou e disse, uau, eu quero essa jovem aí. E eu fez um acordo com Labão. Labão, o que eu faço para casar com a sua filha aí? E aí ele disse assim, trabalha 7 anos. E ele trabalhou 7 anos, lembra da história? E quando ele trabalhou 7 anos, eu não sei o que deram para Jacó, mas dizem os estudiosos que o pano que vestia a Lia era um pano muito grosso, que não dava para perceber o rosto dela. E diz a Bíblia que Jacó já estava meio alto também, né? A Bíblia fala sobre isso. Amém, irmãos? Lembra desse texto ou não? E aí quando ele acordou de manhã, ele falou, uau, quem é você? E ele estava casado com a Lia. E ele falou, mas o que fizeste, Labão? Não, aqui o nosso costume é que você primeiro case com a mais velha, para depois você poder casar a mais nova. Então o que eu vou fazer? Trabalha mais 7 anos. Esperto esse Labão, né? 14 anos. Aí ele trabalha 14 anos. A Bíblia diz que ele então tem as duas esposas. Agora olha que interessante. Uma tinha uma frustração no coração, Lia, porque Jacó não amava Raquel. E outra tinha uma outra frustração no coração, Raquel não conseguia ter filhos. Que coisa interessante. Parece que a Bíblia está mostrando para nós, nesses textos, que cada um dos seus líderes, cada uma das suas histórias, trabalham com sentimentos e com frustrações que nós carregamos todos os dias, coisas que nos desapontam. E o que eu tenho aprendido, e talvez não seja a melhor notícia para te dar hoje, é que nós precisamos aprender a ser feliz, acima desse incômodo que a vida nos traz. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Que nós não podemos viver esperando esses incômodos todos serem resolvidos para poder viver, para poder ser feliz. E algumas pessoas vivem assim, elas estão esperando que a sua vida fique correta, certinha, que não tenha problemas. Parece que é isso que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, eu crio a boca, eu dou o cego, faço o cego, tiro o cego, eu faço o que eu quiser. Viva acima disso e vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Mas na prática, a gente faz um braço de guerra com Deus. E essa é a parte que ninguém gosta. Na prática, a gente fala, se o Senhor não fizer, eu também não faço. Se o Senhor não fizer, eu também não me entrego. Porque o que me adianta servir o Senhor se o Senhor não resolve esse problema da minha vida? E essa é uma área muito profunda dos nossos corações. Escute, querido. Ninguém aqui vai aceitar dizer publicamente que dentro do seu coração talvez exista um sentimento de angústia, de tristeza com Deus, porque tem uma área da sua vida que não resolve. Se eu perguntar aqui para vocês aqui, será que alguém aqui hoje tem um sentimento, sabe, de um desapontamento com Deus, porque alguma coisa aconteceu na sua vida? E fica perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? O que o Senhor queria comigo? A verdade é que algumas pessoas, no mesmo encontro como Moisés encontrou Deus, vão dizer assim, Deus, o Senhor não pode me usar. O Senhor não pode me usar porque eu tenho essa área da minha vida que eu não vejo um milagre. E aí a gente começa a fugir da presença de Deus. Nós não falamos isso para ninguém, porque até
Desagradável, né? Quando você encontra uma moça, uma amiga sua que diz assim, e aí, já casou? E essa é a sua área, né? O que você fala? Você não vai falar assim, não, estou muito chateada com Deus porque Deus me deu um marido aí. Não vai falar isso. Você vai falar... É que nem eu vi uma frase essa semana de uma menina que ela é na CBN, que ela é plus size, né? Modelo plus size. E ela estava falando que as pessoas chegam para ela e falam assim, nossa, você tem um rosto lindo, por que você não emagrece? E ela escuta isso toda hora. E aí um dia ela ficou irritada, ela falou assim, a moça virou para ela e falou assim, nossa, você tem um rosto lindo, por que você não emagrece? Ela já não aguentava mais. E ela respondeu assim, nossa, você tem uma língua tão grande, por que você não corta? São coisas que vão machucando a gente, né? Que vai entrando no nosso coração, a gente vai recebendo. Moisés era gago, Davi era esquecido pelo seu pai. Paulo, diz a palavra de Deus, tinha um espinho na carne, que ele orou e por 3 vezes ele recebeu de resposta, a minha graça te basta. E olha que interessante, eu fico imaginando Paulo. Dizem aí que o espinho na carne de Paulo, algumas pessoas não concordam, outras concordam, diz que era cegueira. Paulo estava com catarata, estava ficando com os olhos esbranquiçados, alguns estudiosos. Pensemos que por um minuto seja isso, tá bom? Aí você imagina que ele se levanta, por isso que algumas pessoas não querem acreditar nisso, e vai orar pelos enfermos, e ele com problema nos olhos. E aí Deus dá uma resposta para ele que ninguém quer ouvir, nem eu. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa quando você me busca, porque você se sente fraco. O meu poder se aperfeiçoa quando você entende que você depende de mim, e você precisa de mim a cada momento da sua vida. Deus nos ensina na sua palavra a viver acima dessas frustrações. E está dizendo para nós assim, olha, algumas coisas ele faz e outras coisas ele não faz. E sabe o que eu aprendi para viver acima das frustrações? Primeiro, eu decidi, diga comigo, eu decidi confiar em Deus. Ainda que eu não entenda nada, meu irmão. Você não tem que ficar dando resposta, você não tem que ficar explicando para as pessoas, você não precisa ficar falando para ela, meu relacionamento não deu certo. Não precisa, meu irmão. Confie no Senhor, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável na sua vida. Você crê, diga glória a Deus por isso, meu irmão. O problema está na confiança, meu irmão. As pessoas chegam para você e elas pegam você, elas espremem você, você sente a dor, sente a angústia, e você fala, Deus, por que isso está acontecendo? A palavra de Deus diz que Jó chegou a um ponto de se sentir tão frustrado com Deus, e disse, Deus, o Senhor está me esmagando, o Senhor está me esmagando com isso, para Deus, para! Mas há uma coisa que ele fala no meio disso, ele diz assim, mas eu sei que o meu Redentor, o meu Vingador, vive. Eu não preciso, nem você, ficar dando todas as respostas. Por que o meu relacionamento não deu certo? Ou por que aquela situação da minha vida não está fluindo? Ou por que eu estou desempregado de novo? Ou por que eu estou passando por essa crise financeira de novo? Você não precisa, você precisa apenas confiar que Deus vai cuidar da tua vida. Se há alguma coisa que Ele quer mostrar, se há alguma coisa que Ele quer tirar, eu aprendi isso, Ele não vai deixar você no oculto, escondido, esquecido. Ele vai mostrar para você o que precisa. Porque Deus é o nosso Pai, meu irmão. E quando Ele percebe na nossa vida que há algo que precisa ser tirado, Ele vai falar para você, ou vai falar na palavra, vai falar para profetas, ou vai falar no seu coração. Ele não te deixa. Mas se tem alguma área que você ainda não viu acontecer na sua vida, é porque Ele está dizendo para você, você me ama mais que essa área, você me quer mais do que essa área, você me serve mais do que essa área, você é meu mais do que essa área. E é nessa hora que você se levanta e fala, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não sei porque o Senhor me pôs esse espinho. Eu não sei porque o Senhor não me curou dessa gagueira. Eu não sei porque o Senhor não tirou esse impedimento dessa esterilidade. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu confio na Tua graça na minha vida. Eu não preciso explicar. Porque é tão ruim você ficar explicando tanta coisa. O tempo todo você ficar explicando. E fica explicando. Não, mas deixa eu te explicar. É interessante, a pessoa chega para nós assim, mas pastor, por que isso aconteceu na minha vida? Eu não sei.
Por que Deus não responde essa área da minha vida? Aí tem sempre aquele profeta de final de... não vou falar isso. Aqueles profetas que você sabe como é que é, para dizer para você assim, tem alguma coisa na tua vida aí, eu estou vendo. Me lembro uma vez, foi uma benção isso aconteceu na minha vida. Naquela época que a gente passou muita dificuldade financeira, Deus estava tratando muito comigo. E chegou um amigo, um colega mesmo, estudava inglês comigo. E ele veio assim, e eu tinha feito um apelo, parecido com isso que eu falei agora do dízimo, irmãos, vamos nos unir, Deus tem uma obra. E quando acabou o culto, ele olhou assim para mim e falou assim, preciso olhar a sua vida aí, você deve estar com algum pecado oculto, por isso que você está passando por isso. Irmão, eu que nasci nas quebradas, pessoal. Quando ele falou isso, me dá vontade, pastor Álvaro, de dar uma cabeçada nele assim, fazer desculpa, sabe? Atim! Entendeu ou não? E aí eu engoli aquilo, eu fui para casa aquela madrugada, e eu falei para Deus, Deus, não é justo, trabalhar, fazer tua obra, jejuar, fazer vigília, buscar, e ter que chegar ainda na igreja e ouvir que eu tenho um pecado oculto. Não é justo. Mas sabe o que eu descobri? O mundo não é justo. Deus é justo. Você entende isso? Isso não é frase de efeito. Deus é justo. O mundo não é justo, mas Deus é justo. Eu sei que daquele dia, de alguma forma, a minha oração chegou ao céu, chegou na presença de Deus, e as coisas começaram a acontecer. Aquela pessoa me procurou muitas vezes, eu nunca mais atendi o telefone, nem atendi a ligação dela, porque eu não quero andar com pessoas que jogam você para baixo. Você lembra dos amigos de Jó? Sabe como é que eram os amigos de Jó? Lembra da história? Não? Quantos conhecem a história do amigo de Jó? Senta do teu lado e fala, eu estou sabendo o que você fez no verão passado. Esses são os amigos de Jó. Eu não preciso de amigo de Jó, você precisa? Nós precisamos viver acima de tudo isso, meu irmão, e entender que Deus muitas vezes fala para a gente assim, olha, você precisa tomar cuidado e decidir que eu sei os porquês. Para de ficar falando por quê. Para, meu irmão, por quê? Enquanto você fica falando por quê, sabe o que acontece? Você só anda para trás. Segunda coisa que eu aprendi, querido, continue fazendo a coisa certa. Aquele dia que eu escutei aquele homem falando um negócio que eu tinha um pecado oculto, a minha vontade, você não sabe, a carne subiu, você entende isso, né? A gente é ser humano, né? A carne subiu de um jeito, mas eu aprendi uma lição, continue fazendo a coisa certa. Ainda que as pessoas estão acusando você, ainda que você não vê resposta nas suas frustrações, porque chega um momento, eu creio nisso, que quando você continua fazendo a coisa certa, o Senhor vem e responde com a graça dele. Ele vem e te tira daquela situação. Quantos podem crer e dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas se você continuar fazendo a coisa certa. Mas sabe o que a gente faz? Ao invés de fazer a coisa certa, a gente vai embora da igreja. Ou às vezes não vai embora da igreja. Vamos ser sinceros, a gente vai mais ou menos na igreja. Deu para entender ou não? Pesquisa, quantos concordam com isso? Você já viveu essa situação? Mais ou menos. Outro dia eu estava bem triste assim. Falei, Deus, estou chateado. E eu não tinha motivo não, viu, irmão? Não tinha motivo. A única coisa que eu vivo assim de pressão hoje, que eu estou aprendendo a viver acima disso, é quando a igreja está um pouco vazia, que nem hoje assim, aí eu escuto uns 10 essa semana. Que a igreja está vazia. Aí eu tenho que falar, agora eu parei. É dia das mães, pessoal, choveu, teve trânsito. Mas é uma pressão, né? É uma pressão. Sabe, o que eu aprendi é que nessa hora, você não pode deixar isso entrar no seu coração e se afastar da presença de Deus. Algumas pessoas se afastam da presença de Deus, não querem orar, não querem buscar. Elas não falam para Deus que elas estão frustradas, porque elas já falaram, já pediram muito tempo. Mas elas fazem assim para Deus, Senhor, tudo bem, não vou me entregar tanto, não vou me envolver tanto, não vou abrir meu coração tanto.
Aliás, eu acho que eu nem vou prestar muita atenção no que esse branquelo está falando hoje. Porque ele está falando umas coisas aí meio pesadas. Não é? É melhor eu parar de prestar atenção. Por quê? Porque a gente não deixa Deus tratar isso. Sabe o que o Espírito Santo quer falar conosco? Viva acima das suas frustrações. Se isso não aconteceu na sua vida, Deus tem um tempo certo para acontecer. Mas continue buscando e adorando a Deus. Continue glorificando a Deus. Eu conheço pessoas que a primeira coisa que faz, quando, por exemplo, vai falar, hein? Se você não gostar, recebe. Cada um com seus problemas aqui, porque eu quero falar o que Deus está tocando. A primeira coisa que faz, quando tem um problema na sua vida sentimental, sai da igreja. Primeira coisa. Outro dia, essa semana, eu recebi um post, semana passada, de uma irmã da igreja, falou assim, descobri por que as moças estão faltando tanto na igreja. Eu falei, o quê? No Face ela escreveu, porque elas estão se sentindo muito sozinhas, estão frustradas. Eu quase respondi para ela, você descobriu a América. Isso é normal. É a mesma coisa eu vejo, por exemplo, nos maridos, quando perdem emprego, passam por um momento de dificuldade na sua vida, todo mundo passa. Mas a primeira coisa que eles fazem é dizer, não, Senhor, eu não vou buscar, eu não vou continuar te adorando. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Continue fazendo a coisa certa. Continue adorando. Continue buscando. Há uma história de uma pessoa que via uma frustração muito grande na Bíblia, que é a Ana, a mãe de Samuel. Ela era estéril, não podia ter filhos, mas ela continuou adorando. E sabe onde ela foi buscar o milagre dela e buscar a presença de Deus? No templo. E foi acusada, disseram para ela assim, você está embriagada, você de manhã orando desse jeito. Eu acho que ela estava orando em línguas, viu pessoal, naquela época lá. Porque ela estava orando de um jeito esquisito, pronto do sacerdote achar que ela estava orando embriagada. Mas onde ela estava? Ela estava nos pés do Senhor, buscando a presença dela, a bênção dela. Eu preciso aprender, querido, que a minha fé precisa ser madura. Deus nunca prometeu na sua palavra que ia fazer a minha vontade, mas Ele disse que a vontade dEle ia ser feita no céu como é feita na terra. E os cristãos que têm uma fé madura se submetem à vontade de Deus. Eu não tenho todas as respostas, você talvez nunca vai ter todas as respostas. Nós vamos ficar aqui o dia inteiro perguntando por quê? Por quê? Por que meus pais se separaram? Por que minha mãe era bipolar? Por que ela foi internada no hospício? Por que eu tive que morar na rua? Não tem porquê, meu irmão. Levanta a tua cabeça e no final da tua vida você vai entender que Deus em todo momento Ele continuou com você do teu lado, abençoando você, cuidando. Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. Mas só consegue ver isso quem vive acima do porquê. Quem para de dar desculpa, resposta para as pessoas. Me lembro quando comecei o meu ministério, antes de começar a pregar, comecei a ministrar louvor, uma irmã da igreja falou assim, vem aqui. Chamou o concílio da igreja, não era pastor nada, e falou assim, nós vamos desencapetar você. Eu falei, uai, não sou da igreja desde que nasci, nós vamos desencapetar você. Não falou desse jeito, mas era isso que elas queriam. E por quê? A mulher tinha sido apaixonada pelo meu pai. Eu nem conhecia essa mulher. E ela falou que meu pai ele era mulherengo, eu nem sei lá se meu pai era mulherengo, e tinha que tirar os meus capetas que meu pai tinha mandado para mim. Eu falei, está amarrado, não tem nada disso na minha vida. Está repreendido isso na minha vida. Sabe o que eu aprendi nessa lição? É que às vezes as pessoas vão olhar para você e elas vão colocar algo sobre sua vida que não é seu. Não pertence a você. E sabe o que eu disse para aquela mulher? Eu falei, eu quero contar uma coisa para a senhora, eu não sou meu pai não. Meu pai já tem na época uns 50, 60 anos, eu estou com 18 ainda, não sou ele não. Falei isso para ela. Imagina você numa roda de gente assim, para orar por você, pôr a mão na tua cabeça. Eu nem sabia. Aí quando eu fui perguntar para o meu pai quem era aquela mulher, meu pai deu uma risadinha. Falei, você vai ver o que eu vou fazer quando eu te ver, já, né? A risadinha dele se entregou. Sei, ela é assim. Eu falei, ela é assim. O que eu quero falar com isso? Nós temos que viver acima das frustrações que as pessoas tentam lançar sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus fala, querido, que Deus muitas vezes vai provar isso. Abra comigo em Mateus capítulo 11, versículo 6. Há uma história incrível que talvez você nunca tenha percebido. Mateus 11, 6. Todos nós conhecemos João Batista? Amém? Todos nós sabemos que João Batista foi um grande homem de Deus? Amém?
Eu não vim aqui para falar sozinho não, pessoal. Amém? Oh, glória a Deus. Ei, quantos conhecem a história de João Batista aqui? Amém. Era um grande profeta. Mas ninguém gosta da história dele, porque o final de João Batista não é muito bom. Mateus capítulo 11, versículo 6. Olha o que acontece. Vamos voltar só um pouquinho, versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntarem: onde está João? Prisão, está preso. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? O que está querendo dizer esse texto é que João está dizendo assim: vai lá para Jesus, dá um toque para ele que eu estou aqui. Entendeu? E fala para ele que se é ele mesmo que veio libertar, porque meu tempo aqui está acabando. E acho que não vai durar muito. Entende? Então pergunta para ele se é ele mesmo ou a gente tem que esperar outro. É ele que é o libertador de Israel? É ele que vai revolucionar essa escravidão de Roma? E aí Jesus dá uma resposta para ele incrível. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm. João podia dizer: e? Os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Aí você vai falar assim: uau, Deus está manifestando. Agora, perceba o que Jesus vai falar. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ele está dizendo: João, é o seguinte, a obra de Deus está sendo feita, o cego está vendo, gente está voltando a andar, e feliz é aquele que não se escandaliza com o que eu estou fazendo e não com aquilo que espera que eu fizesse, e não com aquilo que acha que eu deveria fazer. E essa é uma grande lição para a nossa vida. Meu irmão, quando a gente entra dentro da vontade de Deus, Deus está dizendo para nós assim: eu vou fazer aquilo que eu tenho planejado, eu vou fazer a minha vontade, e a fé madura se submete a essa vontade de Deus, e feliz é aquele que não se escandaliza, e que diz: tá bom Deus, eu sou apenas um vaso na tua mão, tá bom Deus, eu sou apenas um servo na tua mão, e eu vou viver acima dessa frustração da minha vida. Porque a Bíblia está dizendo aqui: olha, eu quero saber se tu és o Cristo mesmo que vai resolver os nossos problemas. E Jesus está dizendo: eu estou fazendo aquilo que o Pai mandou eu fazer. E feliz é você se não se escandalizar. E eu fiquei pensando, o que Jesus quer dizer para nós? O que quer dizer? Ele está dizendo para nós assim: filho, se você entender que eu vou fazer aquilo que é a minha vontade, não a sua, e não se escandaliza com isso, e continua me adorando, verdadeiramente você é feliz. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Se você não se escandaliza e não fica jogando sobre mim a tua frustração, mas entende que a vontade de Deus vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Mas nós nos escandalizamos. Por isso que ele diz: você não consegue ser feliz. Feliz é aquele que não se escandaliza. E que diz: Deus, está bom, o Senhor sabe todas as coisas. Tua vontade é perfeita. E aí chega num momento do nosso coração que eu consigo entender por que ninguém quer dizer que está escandalizado com Jesus. Senhor, eu estou escandalizado por causa da injustiça, por causa da resposta da oração. Eu precisava que o Senhor fizesse, o Senhor não fez. Eu servi ao Senhor 20 anos, 15 anos, 30 anos, mas ninguém vai dizer para Deus: eu estou escandalizado. E não foi isso que João falou, ele só disse: e aí, é você ou não é? Porque eu estava esperando que você fosse fazer uma coisa e você não fez o que eu esperava. Eu esperava que você fosse o libertador político, e Jesus está dizendo: eu sou o libertador espiritual. Muito forte isso. E aí ele diz: você se escandaliza? Feliz é aquele que não se escandaliza. Sabe o que eu entendo? Que a fé é madura quando a gente não se escandaliza e consegue entender que Deus vai fazer a vontade dele. Todos nós aqui, quando eu perguntei, levantaram a mão, dizendo que tem uma área da sua vida que se sente frustrado, desapontado. E todos nós vamos ter que aprender a viver. E aí você vê o que acontece com Jesus e João. Jesus começa a falar:
que saíste para ver no deserto? E começa a enaltecer o profeta. Começa a falar da bênção que é o profeta. Começa a falar do milagre que é o profeta. Que é o profeta João. E você fala, ele reconhece quem é João. Ele sabe da importância que foi João. Ele fala bem de João. Mas você sabe o final de João, capítulo 3 de Mateus? A cabeça dele é cortada. Me explica. A mesma pessoa que Jesus está dizendo que é um profeta, que foi um dos maiores dos profetas, é a mesma pessoa que tem sua cabeça cortada. Sabe o que eu entendo? É que às vezes nós não compreendemos esse agir de Deus. E nós começamos a dizer, Senhor, mas isso não se encaixa. E aí Deus fala para nós, tenha uma fé madura. Tenha uma fé madura. Pare de deixar que essas situações levem você para longe da presença de Deus. Viva acima, querido, de tudo isso. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu estou muito triste porque tem pessoas que podiam me ajudar e quando podiam me ajudar, não me ajudaram. Eu acho essa frase horrível. Pronto, falei. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém, meu irmão. Pronto. Tem gente que usa até no sermão isso. Porque tinha pessoas que podiam te ajudar. Tem até um melô da vingança, né, que fala, quem te viu passar pela prova, agora vai ter que ver você pisar. Melô da vingança. Não é? Por quê? Porque a gente não tem que se vingar de ninguém, ninguém é obrigado a fazer nada por nós. Levanta a tua cabeça e viva acima de tudo isso, meu irmão. Começa a dizer, Senhor, eu creio na tua vontade da minha vida. Eu não tenho que ficar triste porque eu tinha um parente que tinha condição de me ajudar e não ajudou. Isso é o problema dele. Porque eu não dependo de homens, eu dependo da vontade do Senhor. Quanta gente aí que a gente escuta isso. Eu vi uma pregação falando isso. Não, porque aquele que não te ajudou e podia. Não ajudou e podia, não queria. Cada um cuida da sua vida. Porque eu não dependo de homens, eu dependo da vontade e da graça do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então você vive acima disso. A pessoa dizer para você, mas como que eu vivo acima disso? Continua fazendo a coisa certa, não fica preso, confia em Deus. E não fica olhando para o lado, esse aqui vai me ajudar. Não, deixa Deus fazer. Porque na hora que Deus disser, o teu tempo chegou, ninguém segura, meu irmão. Ninguém segura. Na hora que Deus disser, pronto, você aprendeu a viver acima disso. E agora você está pronto para receber. É nessa hora que você aprende a viver acima disso. Aí que você está pronto para receber. E aí Deus fala, agora você está pronto para receber, então recebe mesmo. Aí você recebe. E as pessoas vão olhar e você fala, quem te viu passar pela prova, agora vai ter que dar glória a Deus. Para que isso? Deixa esse irmão para lá, deixa ele ser abençoado. Cada um sabe. O que importa é que as minhas bênçãos vêm das mãos do Senhor, não de homens, meu irmão. Aleluia. Eu tive uma experiência na minha vida assim, quando eu tinha 5 anos de idade, meus tios queriam invadir minha casa e eles queriam dividir a família. 2 irmãos para cá, 2 irmãos para lá. Eu e meu Dudu ia para Araraquara e os meus 2 irmãos iam ficar aqui em São Paulo. E o meu irmão fez um negócio, eu tinha 4, 5 anos, meu irmão tinha 17. Minha mãe estava no hospital psiquiátrico. Meu irmão fez um negócio incrível, ele foi e trancou toda a casa. Meus tios grandes, feirantes, meti o pé na porta para arrombar a porta para pegar. Meu irmão falou, some, Klaus, some, porque a família não vai dividir. Quem sustenta a gente é Deus. 17, 15, 13 e eu 5. Todo mundo tranca a casa inteira, vai para baixo do sofá, se tranca no quarto, eu me escondo num pé lá de jabuticaba, já estava na casa da vizinha, porque quem pegasse dividia. Sabe o que nós fizemos? Ficamos juntos. Deus supriu as nossas necessidades, meu irmão. Me lembro do meu irmão encarando meu tio e falando assim, quem supre as minhas necessidades é Deus. Nós vamos ficar juntos. Ficamos juntos. Muito difícil. Deus supriu. Amém? Eu me lembro das pessoas dizendo assim, mas o que vai acontecer com vocês? Sabe o que vai acontecer? Deus vai guardar, vai fazer com que a nossa família seja abençoada e próspera. E foi isso que aconteceu. Agora, por que eu falo isso? Porque quando a gente entende que o diabo quer arrastar você para ficar com raiva de Deus, você não entendeu o que eu falei. Ninguém gosta de falar isso. Eu estou chateado com Deus porque Deus não fez, não me deu a resposta. Mas eu aprendi uma lição. Se o diabo puder arrastar você entendeu isso ou não? Hoje teve um testemunho aqui forte. Se o diabo
puder arrastar você para ficar chateado com Deus, Ele vai arrastar você para ficar chateado com Deus. Foi isso que Ele falou sobre Jó. Jó te serve de graça. Uma irmã de manhã, Luquinhas. Luquinhas tem acho que 8 anos. E ele quase morreu semana passada. Ele teve aquela gripe H2N3, que é parecida com a gripe H1N1, mais forte. E a mãe contou para mim hoje, ela vai contar o testemunho semana que vem. Ela chegou no hospital, ele todo entubado, sofrendo muito. E ela contou para mim assim, chorando hoje. Eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Pastor, a gente fala muito assim, eu vou entrega para Deus. Mas entregar seu filho para Deus e dizer, Senhor, faz a tua vontade. E disse que então ela chegou num momento assim que o médico falou assim para ela, não tem jeito. O que nós podíamos fazer, fizemos. O que podíamos medicar, medicamos. Agora é o organismo dele reage ou morte. E ela entrou no quarto lá e disse na UTI, Senhor, eu entrego a vida do meu filho para Ti. Faz a Tua vontade. Eu fico arrepiado. Quem é pai e mãe sabe. Não é? Ela disse assim, pastor, eu não tinha mais força. Eu falei, Senhor, eu não consigo. E disse que no dia seguinte, nós estávamos aqui orando domingo, ele começou a ter uma melhora. Uma melhora. Mas sabe o que eu aprendi com essa mãe? Tudo pertence a Ele. Quando a gente quer segurar na nossa mão, a gente só vive embaixo de frustração. Entrega a tua vida, tudo, nas mãos dEle. E aquela mãe hoje estava com ele aqui, correndo aqui na igreja. E eu olhei para aquilo e falei, Deus, que forte. Talvez Deus nunca precisou tratar comigo, com você desse jeito. Mas eu creio numa coisa, meu irmão, que quando a gente aprende a viver acima das nossas frustrações, o diabo não arrasta mais a gente para ficar com raiva de Deus. Quando a gente começa a dizer, Senhor, faz a tua vontade. É a tua vontade que eu fique sozinho? Eu vou ficar até o Senhor quiser me dar alguém. É a tua vontade, Senhor, que eu passe por essa prova, eu vou passar. É nessa hora que você começa a aprender, e é uma expressão velha, mas que cabe aqui, daquele limão que você está vivendo, fazer um suco, uma limonada suíça com bastante leite condensado e água com gás. Né? É nessa hora que você aprende a fazer. Quando você fala, não, eu vou passar por isso, por cima das minhas dificuldades, porque o Senhor vai me dar força para viver isso. Vou parar de reclamar, vou parar de me afastar, vou parar de me distanciar, porque Satanás não vai me lançar contra o meu Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Deus da minha vida. Você consegue dizer isso em cima de todas as tuas lutas, querido? Você que tem esse... Lembra que eu perguntei? Agora eu peguei todos vocês. Quem tem uma pedrinha no sapato que incomoda, você levantou a mão. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Lembra dessa pedrinha? Você tem coragem de dizer assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Não, é sério. Essa pedrinha, que você vai parar de se justificar, vai parar de ficar dando resposta, vai apenas confiar.